Olá pessoal, tudo bem? Professor Joelson trazendo a contabilidade geral para o nosso concurso da Cefa. Vamos iniciar essa jornada aí dentro das perspectivas que trouxe aí o nosso edital de 2025, tá bom? Vamos começar aqui trazendo o arcabouço de teoria para nós entendermos como é que funciona. Mas veja bem, ó, essa teoria que nós vamos estar trabalhando, ela está direcionada de acordo com o nosso edital, tá? Então, olha só, esses dois quadros que eu trouxe para vocês, tanto o quadro de objeto, objetivo e finalidade, ele traz a peculiaridade disso chamada contabilidade. Contabilidade, ela vem trazida pela 6.404 de 76, que é uma influência norte-americana. Muito cuidado, tá? A contabilidade brasileira, ela tem um viés italiano, porém, a influência dela é norte-americana, pela lei das sociedades anônimas, tá? Que vem do direito também comercial, do direito financeiro aí. Então, olha só, a origem dessa contabilidade, ela veio do estudo da Itália, né? Luca Pacioli trouxe toda aquela questão. Isso não cai em prova, relaxa, né? Quem é Luca Pacioli não é isso. E ela traz uma influência americana pela significância, né, do mercado e trazida aí pela lei das SAs, que é a 6.404. Ponto. O que eu preciso que você entenda agora, a partir de agora? Ciência social é a contabilidade. Ah, mas a contabilidade, o nome é contabilidade, então é uma ciência exata. Não, galera. A ciência da contabilidade é uma ciência social. Ela é uma ciência que vem da matemática, mas ela não é exata, tá bom? Então, dois caras se juntaram, Leonardo da Vinci e Luca Pacioli, discutiram a parada lá atrás e falaram assim, olha, eu preciso fazer um negócio de contabilidade. E aí Luca Pacioli, amigo de Leonardo da Vinci, conversou e disse assim, olha, é o seguinte, tu vai controlar o estoque por meio de débito e crédito, entrada e saída de recursos. Pronto. Então, a contabilidade, ela é uma ciência social porque ela estuda o patrimônio, galera. Daqui um pouquinho mais lá na frente eu vou trazer para vocês, tá? Qual é o objetivo da contabilidade? Vamos para cá agora. O objetivo dela são os patrimônios. O patrimônio trazido na contabilidade, ele é o quê? Conjunto de bens mais direitos mais obrigações, tá? Obrigações. Beleza? Esse é o conjunto de patrimônio, é o conjunto de bens, direitos e obrigações chamado de patrimônio. Isso eu vou somar tudo isso daí. Bom, qual é o objetivo dessa contabilidade? Algumas bancas, que não é o caso da nossa, ela separa o que é objetivo e o que é finalidade, tá? Então, por exemplo, a banca Sebrasp, ela junta todo mundo. Objetivo e finalidade é fornecer informações para a Sebrasp. No nosso caso, que não é Sebrasp, é Fadesp, o objetivo é controle desse patrimônio, tá? E a finalidade, aí sim, fornecer informações para os seus usuários, que daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês, explicar quem são esses usuários. Bom, bacana? Então, ó, contabilidade é uma ciência social, né? Ela vai servir para controlar o patrimônio aí, com o objetivo de fornecer, com a finalidade de fornecer informações, tá? Então, olha só, uma ciência onde traz objetos sobre o patrimônio, uma ciência social, porque ela trabalha com informações, bens e direitos, dentro da categorização patrimonial, tá? E ela não é uma ciência exata. Você pode pegar questões que pode vir o seguinte: a contabilidade ela é oriunda da matemática, então é ciência exata. Ok, a primeira parte da frase está certo. A contabilidade ela é oriunda sim da matemática, porém ela não calcula, ela mensura, ela contabiliza, ela verifica o patrimônio. Tranquilo? Então bora lá. Chegando para frente, objeto de estudo, como eu falei para vocês, ó, é o patrimônio. E esse patrimônio, vou logo apresentar para vocês um cara chamado balanço patrimonial, tá? O balanço patrimonial é um demonstrativo contábil, né, uma demonstração contábil que traz a primeira demonstração contábil que você tem que aprender, certo? Onde o lado esquerdo tem o lado do ativo, o lado direito do passivo e a sobra que a gente fala é o patrimônio líquido, tá? Esse ativo, ele é o conjunto de bens mais direitos na contabilidade. E o passivo são quem? As obrigações.
A sobra é o patrimônio líquido, que é chamado também de capital próprio. Lá na frente eu vou te dar alguns sinônimos dessas peculiaridades, tá? Então, olha só, o conjunto de bens, direitos e obrigações, e aí eu posso até dizer isso aqui, ó, mais esse, é chamado de patrimônio. É isso que a contabilidade vai trabalhar. O objeto de estudo dela é o patrimônio das entidades. Fechou? Finalidade. Olha, a finalidade na contabilidade ela vai trazer sobre o aspecto de controle patrimonial. Então, a contabilidade ela tem nuances que fogem muito da nossa realidade, né, do nosso cotidiano, tá? Então ele fala aqui, ó, fornecer informações também, essa finalidade é fornecer informações para os seus usuários. Esses usuários, eu vou já falar, nós vamos ter dois tipos de usuários, interno e externo. Daqui a pouquinho eu explico um pouquinho mais na frente. Então, finalidade, prestar informação para os seus usuários para o processo de tomada de decisão. Ponto. As demonstrações contábeis são preparadas e apresentadas para os seus usuários externos, que eu vou te apresentar daqui a pouco quem é interno e quem é externo, tá bom? Bom, algumas definições técnicas e teóricas que traz sobre a contabilidade. Por exemplo, lá em 1924, olha só, isso foi questão de prova, cara. Quando eu falo isso assim, como é que eu vou saber que o primeiro congresso de contabilidade foi em 24, né? Isso nem é para cair em prova. Cair em prova é débito e crédito, balanço, DRE, mas enfim. Teve o primeiro conceito sobre a contabilidade. Então, é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle e de registro de atos e fatos contábeis de uma administração econômica. Trazendo sobre objetivamente a contabilidade, obrigatoriamente ela vai ser um sistema de informação que vai trazer os aspectos de informação contábil, tá? A informação contábil, ela é o que? A finalidade da contabilidade. Então, tudo que eu quero, tudo que eu posso, tudo que eu quero fazer sobre resultado é por meio das informações contábeis, beleza? Então, dentro do sistema de informação contábil, eu tenho a contabilidade, que vai prover aos seus usuários o quê? Sobre as demonstrações. E que demonstrações são essas? Vou logo apresentar para vocês, ó. Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, são as duas principais, tá? Eu vou ter aqui a demonstração da mutação do patrimônio líquido, eu vou ter a demonstração de lucro e prejuízo acumulado, a demonstração do fluxo de caixa e, por último, a demonstração do valor adicionado. Então, esse aqui é o conjunto de demonstrações que são permitidas aí dentro da... Ainda tem umazinha chamada de DRA, tá? Essa aqui é a peculiaridade que eu vou falar lá no final com vocês sobre isso daí, beleza? Então, olha só, sistema de informação vai prover informações aos usuários, ou seja, a finalidade disso, né? Informações de acordo com as políticas econômicas, financeiras, fiscais, produtivas, tá? Patrimoniais, econômicas, por meio da entidade. Que entidade é essa? É a jurídica, é a pessoa chamada de entidade, é a pessoa jurídica, é a empresa, tá? Que traz sobre aspectos dessas demonstrações. Bom, dentro da contabilidade, nós temos as divisões teórica e a divisão prática, efetivamente. Então, a divisão teórica, que é essa primeira aqui, ela vai trazer o quê? O estudo da contabilidade, a base teórica, os regramentos, CPCs, que eu vou falar muito de CPC para você, tá? Comitê de Pronunciamento Contábil, todas as normas que são estabelecidas na contabilidade, né? NBCT, 100, 200, 300, enfim. Isso é o arcabouço que trabalha a contabilidade teórica, tá bom? E o que é a contabilidade prática? Contabilidade prática nós chamamos de escrituração. Que é essa escrituração? Nada mais, nada menos do que o mecanismo de debitar e creditar. Então, da natureza de conta, a gente débito e crédito, nós vamos ver adiante sobre essa prática da escrituração contábil. Então, dois fatores: contabilidade teórica, contabilidade prática. A prática vai fazer o quê?
a prática da contabilidade. E a prática da contabilidade ela vem por meio do débito e crédito, obrigatoriamente pelos fatos contábeis, certo? Pelos fatos contábeis. Bom, qual é a função ou quais são essas funções da contabilidade? Duas funções. Funções administrativas e funções econômicas, tá? Função administrativa, ela vai estar sempre ligado ao controle do patrimônio. Quem é que faz o controle do patrimônio, pessoal? O balanço patrimonial por meio das contas patrimoniais. Por meio das contas patrimoniais, tá? São as contas de ativo, de passivo, de patrimônio líquido. Não te preocupa que nós vamos detalhar cada uma delas lá na frente, tá? Já a função econômica, ela vai tratar sobre a apuração do resultado. O que é a apuração do resultado? Saber se foi lucro ou se foi prejuízo, tá? Então, essa apuração, ela vai ser por meio da demonstração do resultado do exercício. Essa demonstração, ela vai verificar contas de receitas, despesas e custo, certo? Também ele vai fazer o confrontamento. O confrontamento de quê? Receita menos custo menos despesa. Isso vai ser lucro ou vai ser prejuízo. Tá? Essa é a categorização das funções que traz a contabilidade. Lembra, administrativa, controle patrimonial. Financeira, né, ou econômica, também chamada apuração do resultado, se eu vou ter lucro ou se eu vou ter prejuízo. Pronto, método da partida dobrada. Pessoal, eu estou trazendo os tópicos principais dessa base teórica do nosso edital. Então, a aula de hoje ela vai ser um quarto, né, ou um quinto do nosso conteúdo. Vou botar um quinto, tá? Que contabilidade geral sempre tem muito mais conteúdo. Método da partida dobrada. Olha, é o método onde a contabilidade ela vai trazer ali a parte do debitar e creditar. Então é quando faz isso aqui, ó, débito para um lado e crédito para o outro, tá? Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo de compra de mercadoria no valor de R$1.000, 50% à vista, 50%. Pronto. Vamos supor que fosse uma questão e trouxesse essa nomenclatura para vocês. Compra de olha, a empresa XYZ, parará, comprou mercadoria R$1.000, 50% à vista, 50% a prazo. E pede para você debitar e creditar. O que você faria? Então, olha só. Primeira coisa, você vai entender, deixa eu riscar isso aqui. Você vai entender o seguinte. O que eu estou comprando? Mercadoria. Então, tudo que eu compro é débito. Vai entrar no balanço patrimonial. Então, olha só. Débito de estoque de mercadoria. Quanto eu comprei? Eu comprei R$1.000. Bom? Ele diz o seguinte, ó. 50% foi à vista. Então, se foi 50% à vista, foi R$500. Certo? Esses R$500 saiu dinheiro da empresa. Se sair o dinheiro da empresa, quando entra alguma coisa, entra débito, né? Eu acabei de colocar o estoque, eu comprei o estoque, é débito. Se sair o dinheiro, saiu a crédito, tá? Então eu vou fazer isso aqui, ó, crédito, vamos supor, caixa ou banco, tanto faz. À vista de R$500. A partir daí, eu tenho agora os outros R$500, que é a prazo. Aí fica mais claro agora, sabe por quê? Porque lá no balanço patrimonial, onde eu vou trabalhar com vocês, o lado direito, chamado de passivo, são as obrigações. Ou seja, esse 50% a prazo eu ainda não paguei, eu vou pagar. Então, isso é uma obrigação que eu tenho. Toda obrigação ela é passiva e todo passivo é crédito. Aí eu credito de quem eu comprei, fornecedor, o valor de R$500. O que é o método da partida dobrada? É que todo débito, ó, para todo débito, há pelo menos um crédito e vice-versa. Bora ver se é verdade isso? Então, olha só. Eu tenho um débito no valor de R$1.000. Eu tenho 2 créditos no valor de quanto?
de R$ 1.000. Então, isso aqui é o método da partida dobrada, ou o método das partidas dobradas. É que para cada débito eu tenho um crédito do mesmo valor. Tá bom? Agora, nós temos as origens e aplicações de recurso. O que diz isso daí? É de onde vem o dinheiro e para onde vai o dinheiro. Então, agora eu vou fazer bem aqui, ó. Em regra geral, no balanço patrimonial, nós temos o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. De onde vem o dinheiro da empresa? Vem desse lado aqui, ó. Nós chamamos isso de origens. Tá? Esse lado aqui, ele é um lado credor, é crédito. E o que é aplicação? É onde eu vou aplicar esse dinheiro. É esse lado aqui. Então, a aplicação é desse lado. E desse lado aqui é conta débito. Certo? Então, olha só. Origem e aplicação. Origem é de onde vem o dinheiro. De onde é que vem o dinheiro da nossa empresa? Vamos lá. Nós somos uma empresa. Onde é que nós temos dinheiro? Nós temos dinheiro próprio, que é capital próprio. Bem aqui. PL. Tá? Isso aqui é capital próprio. E temos capital ou capitais de terceiros. Ou a gente vai no banco, ou a gente compra prazo, estoque. Capital de terceiro é o quê? Passivo, circulante e não circulante. Então é de onde vem o dinheiro. Eu pego todo esse dinheiro e aplico do outro lado, que são os bens e os direitos. Tá bom? Então essa é a origem e aplicações dos recursos. E aí tem o jogo de débito e crédito. O jogo de débito e crédito, ele vai ser o quê? Os créditos, olha aqui, ó, os créditos sempre serão no balanço patrimonial passivo e na DRE eu vou ter o quê? Receita, resultado, tá? O que significa isso? Vou botar aqui pequenino, já está uma confusão isso aqui, vou botar aqui pequenino, tá? Vamos lá. O que diferencia débito e crédito? Vou separar aqui. Para cima é débito, para baixo é crédito. O que eu tenho a débito? O débito é o quê? A aplicação do recurso. Eu vou ter ativo, vou ter despesa. E o que eu tenho a crédito? A crédito eu vou ter passivo, vou ter patrimônio líquido e vou ter receita. Lembra que o ativo a débito aumenta e o passivo a crédito também aumenta, tá? Só que receita aumenta e despesa diminui. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho também ainda nessa aula aqui. Bom, então, ó, a aplicação do recurso vai ser toda vez devedora, débito. Origem, de onde vem o dinheiro, vai ser toda vez de onde? Crédito. Se você decorar isso, já só quero aprender. Aprende. Mas eu digo assim, a contabilidade, muitas das vezes, vai te ensinar, tu vai aprender na força do ódio, na marra, né? Lógico, a gente está aqui para te dar mais rápido esse entendimento. Mas tem alguns cenários na contabilidade que você vai memorizar na cabeça e não esquece mais. E às vezes nem faz sentido, teoricamente, né? Serve para responder questões. Beleza? Então vamos embora, seguindo. Componentes patrimoniais, tá? Ativo, passivo e PL. Então, ó, o nome já está falando. São componentes patrimoniais. O que está composto nesses componentes? Contas do balanço patrimonial, tá? Contas de ativo, passivo e PL. Agora, esses componentes, eles têm o quê? Eles têm um conceito, ele tem uma representatividade dentro de cada categorização, tá? Então, bora lá. Vamos trabalhar primeiro agora o ativo. O ativo que é? Olha, é todo recurso controlado pela entidade de eventos passados que gere benefício econômico no futuro. Ponto. Essa é a categorização teórica do ativo, tá? Então, olha só. Recurso controlado pela entidade. O que é um recurso controlado pela entidade? Qualquer coisa que seja da entidade. Não é apenas dinheiro. Pode ser um bem, pode ser um direito, tá? Então, um recurso, por exemplo, pode ser um estoque, pode ser uma máquina, um equipamento, um terreno, um imóvel. Tudo isso pode ser categorizado como um ativo, um recurso, tá? Porque ele trata sobre eventos passados. Olha só, para eu ter um ativo, eu tive uma relação comercial anteriormente, tá? Se eu tive uma relação comercial anteriormente, eu tenho um evento que é anteriormente, passado, tá?
Por isso que ele traz de resultado de eventos passados. E gere, olha aí, benefícios econômicos futuros, ou futuros benefícios econômicos. Significa o seguinte, ó, eu comprei mercadoria, botei no meu estoque e vendi. Olha aí, ó, recurso controlado de eventos passados, porque eu comprei de alguém, e vou vender. E vendi. Vendi para o meu cliente, tá? Então, toda vez que você lembrar de categorização teórica do ativo, recurso controlado pela entidade, de evento passado, que gere benefício econômico no futuro. Pronto. É isso que traz esse aspecto, tá? Aqui embaixo tem as referências, onde cada um vai trazer, né? Sintetizando, esse é o arcabouço que traz sobre o ativo. Bom, e dentro da categorização de ativo, nós temos também os bens, os direitos, né? Os bens, eles são classificados de duas formas. Os bens tangíveis e os bens intangíveis, tá? Joelson, quem são esses bens tangíveis? Todo bem tangível é o bem que é material, ele tem vida física, ele existe fisicamente. Então, um veículo, uma máquina, um equipamento, um imóvel, um móvel, né? Tudo isso é um bem tangível. Olha aqui, ó. Caixa, terreno, estoque, veículo, ferramentas e máquinas, e além de outros. Tá? Então você tem ali a tangibilidade. Ele é chamado também de bens corpóreos ou bens materiais. E quem são os bens intangíveis? São os bens que não existem fisicamente, mas eles fazem parte daquilo que chamamos de ativo intangível. Eles têm valor, né? Eles têm valores agregados. Software, ou seja, os softwares, eles são utilizados por meio de patente, né? Tem dois tipos de software. O primeiro software é aquele software que eu compro já com a máquina, né? Então vamos lá, vou fazer um exemplo aqui. Eu comprei uma máquina, um computador, vai. Um computador no valor de 5 mil reais, tá? E eu queria um software X lá, mais o software, tá bom? Beleza. Quanto foi o valor da compra? Tudo foi 5 mil reais. Esse software, ele é categorizado intangível ou tangível? Nesse caso aqui, ele é tangível. Ele entra, ele incorpora o computador, tá? Agora, olha, eu comprei o computador por 5 mil e comprei a licença do software, sei lá, por R$ 1.000. Então, o custo desse computador foi de 6 mil reais, ok? Agora eu tenho classificações contábeis diferentes. Essa máquina ela vai ser imobilizada, que é um bem tangível, e a licença do software é um bem intangível, vai ser classificado aqui, tá? Então, ó, regra geral, eu comprei uma máquina, um equipamento que seja, que eu utilize o software, né? Já veio nessa máquina, então pega tudo e joga para o imobilizado. Ah, não, eu comprei os dois separados. Então, um é máquina e o outro é software, licença do software. Bom? Além de outro, ó, marcas, patentes, propriedade intelectual, né, capacidade do ser humano produzir alguma coisa. Então, isso daí também é categorizado como intangível. Bem, entrando agora nos bens numerários, né, vão ter bem numerário, de venda, de uso, de renda, tudo isso faz parte num aspecto da tangibilidade do nosso ativo, tá? Então, olha só, numerários, o nome já está falando, é onde tem dinheiro, né? Caixa, banco, aplicações imediatas, numerários em trânsito, né? Que são recursos que estão sendo contabilizados por alguma necessidade, tá? Bens de vendas são o quê? Estoques, serviço. Eu não tenho estoque de serviço, né? Mas um bem de venda também pode ser categorizado como um serviço, como sendo ali no seu fornecimento de serviço, o seu estoque. Então, de venda é tudo aquilo que vai ser vendido mesmo, tudo que eu tenho em estoque. Aí eu tenho a mercadoria, a matéria-prima, produto em elaboração, acabados em processamento, tudo isso. Isso nós vamos ver lá em contabilidade de custo, que vai repelir aqui, tá? Bens de uso são aqueles bens do imobilizado. Vou botar bem aqui, ó. Tá bom? São bens que a empresa compra para
utilizar na sua finalidade. Vamos supor, a empresa ela é um restaurante, tá? E ela trabalha, além do atendimento físico, em loco, ela trabalha com delivery. E aí ela contratou, sei lá, 2 motoqueiros e comprou 2 motos. Então essas motos, que são da empresa, foi ela que comprou, isso é chamado de imobilizados, entra na categoria de veículos, tá? Além dos móveis, imóveis, máquinas, equipamentos, enfim, tudo isso. E o que são considerados como bens de renda? São os bens usados primordialmente para gerar renda, efetivamente. Imóveis para aluguel, terreno não utilizado pela empresa, obras de arte, tá? Tudo aquilo que gera uma renda extra, né? Ou gera um faturamento adicional. Bom, falei dos bens, necessariamente preciso falar agora dos direitos, ok? O que são os direitos, pessoal? Antes de entendermos isso daqui, eu tenho que lembrar o seguinte, ó. Vamos supor, eu coloquei um exemplo de compra de mercadoria. Eu vou fazer uma venda agora, tá? Venda de mercadoria. Eu vou dizer que essa venda foi no valor de, sei lá, 20 mil reais. A venda foi no valor de 20 mil reais. E o custo dessa mercadoria, ele me custou, sei lá, 12. Pronto. Isso daqui me traz o quê? Me traz 2 contabilizações. A primeira vai ser da venda. Eu preciso saber, né? Essa venda foi à vista ou foi a prazo? Como eu estou trabalhando direitos, eu vou dizer que ela foi a prazo, para você entender, tá? Então vamos supor o seguinte, olha, a empresa vendeu mercadorias no valor de 20 mil reais a prazo, beleza? Eu debito para quem eu vendi, tá? Por que eu debito para ele? Porque é a prazo. Se fosse à vista, debitaria o que entrou de dinheiro, caixa ou banco. Como é a prazo, eu ainda vou receber, eu vendi para quem? Para o meu cliente. O valor lá de 20 mil reais. Tá? E o que eu vou creditar? Pessoal, toda venda, obrigatoriamente, você vai creditar receita com vendas. Vai creditar receita os mesmos 20 mil reais. Tá? Tanto débito quanto crédito vai ser, será, na verdade, né, serão os mesmos 20 mil reais. Aí, do outro lado, eu vou contabilizar o custo dessa mercadoria. O custo foi o seguinte, eu vou debitar e vou creditar novamente. O custo é o quê? Custo da mercadoria vendida, valor de 12 mil, e quem? A baixa do estoque. A baixa do estoque. Então, percebe o seguinte, ó, eu tenho 2 contabilizações, uma venda e um custo. Obrigatoriamente, toda venda eu tenho que fazer essa contabilização, tá? Mas eu fiz tudo isso para te explicar sobre o direito. O direito, ele está bem aqui, ó. O que é o direito? É o direito que eu vendi para você, que vai me pagar daqui a 30 dias a prazo. Então, eu te vendi a prazo, então eu tenho o direito de receber de você esses 20 mil reais, tá? Então, todo direito, ele vai... nós temos 2 direitos. Vou botar aqui, ó. Nós temos 2 direitos dentro da contabilidade. O primeiro é chamado cliente, quando nós vendemos a prazo para ele e tal. O segundo é o fisco. O que é o fisco? É o Estado, né? Quando você compra mercadoria para revender, você tem uma compensação tributária. Vou te dar logo esse exemplo. Não entra muito em contabilidade isso é mais legislação tributária, tá? Mas a contabilidade está dentro ali dentro. Então, vamos lá. Vamos supor que na compra, você comprou uma mercadoria por 10 mil reais. Vou usar valores absolutos para a gente calcular mais rápido, tá? E o ICMS, já que você vai ser auditor, ou fiscal, ou analista, o ICMS de 10%. Não é a alíquota do Pará, a alíquota do Pará é 19%. Mas vamos supor que o cálculo ficar certo, tá? Então significa que você tem R$ 1.000 aqui, tá bom? Se você compra para revender. Aí, ó, na venda, isso é mercadoria, tá, pessoal? Não é serviço. Na venda, vamos supor que vamos dobrar aqui para ficar fácil o cálculo. Na venda, você vai vender a 20 mil e o ICMS também, o ICMS vai ser de 10%. Vou botar a mesma alíquota aqui, tanto faz. E aí o ICMS você vai ter aqui que pagar R$ 2.000.
Não é isso que acontece? Olha, eu tenho que pagar R$ 2.000, porém eu tenho um crédito com fisco. Porque quando eu compro mercadoria para revender, qualquer estado, o que eu faço? Eu compro e eu me beneficio dessa compra, que são os R$ 1.000. Quando eu vendo, eu vou diminuir a minha venda com a minha compra. Então, o que eu tenho? Eu tenho 2.000 da venda menos 1.000 da compra. Eu vou pagar, de fato, para o fisco R$ 1.000. Tá? Só para ficar fácil o entendimento em relação a isso. Então, nós temos dois direitos. O primeiro é o cliente, onde eu vendo para ele a prazo. E o segundo é o fisco. E esse fisco ele é chamado de ICMS a recuperar. É uma conta do ativo, tá? É um direito do ativo. Categorizando agora o passivo. Então, eu falei do ativo sobre bens, os tipos de bens, e o direito, cliente e fisco. E o passivo? Pessoal, o passivo, assim como o ativo, ele tem a denominação, o conceito dele. Então, o passivo é o quê? Obrigação presente. Cuidado, que as bancas elas trocam isso, tá? E a banca do nosso concurso é muito comum fazer isso. Ela diz assim, olha, o passivo é uma obrigação passada. Não, não, não. O que é passado é o evento. Então, olha só. É uma obrigação presente, é hoje, de eventos passados, porque assim como eu tenho um ativo de eventos passados, eu tenho um passivo também, que eu comprei de alguém, ou vou pagar para alguém, tá? Só que aí, a regra é assim, ó. Passivo, obrigação hoje, presente, de evento passado, que gere saída de caixa, para liquidá-lo, tá? Então, ó, obrigação presente, hoje, obrigação presente, hoje, de eventos passados, que vai ter obrigatoriamente a saída de dinheiro. Tá? Se não tiver saída de dinheiro, não tem passivo. Eu vou te dar um exemplo bem claro. Vamos lá. Uma causa. Uma causa, sei lá, uma causa trabalhista, vai. Vou te dar um exemplo que é passivo e que não é passivo. Beleza? Vamos lá. Uma causa trabalhista. Nós somos da empresa X. Essa empresa X recebeu do Ministério do Trabalho uma notificação de causa, né? De um ex-colaborador, enfim. Beleza? No valor de R$ 10.000. Vou botar o valor absoluto aqui. R$ 10.000 é o valor da causa. Tá bom? Ora, eu já reconheço isso como uma obrigação? Não. Sabe por quê? Porque tem o direito de resposta, né? O que é esse direito? Eu vou me defender agora. E aí lá na frente eu vou entender se isso eu vou ganhar ou se eu vou perder. Pronto. Então não tenho certeza. Tudo que eu não tenho certeza não é passivo. Tá bom? Agora sim, eu fui lá, defendi, mesmo assim eu perdi o advogado, a advogada, o grupo jurídico perdeu, aí sim é um passivo, tá? Então uma obrigação presente, se é presente é hoje, eu reconheço que eu vou pagar. Enquanto eu não sei se eu vou pagar ou não, não pode ser passivo. Só é passivo aquilo que eu tenho certeza do que eu vou pagar, tá bom? Botei um resuminho para vocês aqui, ó. São os valores que a minha empresa deve a terceiros. Obrigatoriamente, ó. Folha de pagamentos, né? Salários a pagar, tributos a pagar, financiamento, empréstimo, tudo aquilo que eu ainda vou pagar, mas eu tenho certeza que eu vou pagar. Eu não sei quando eu vou, mas eu vou. Então ele é um passivo. Bom, o patrimônio líquido, ele faz a diferença. O patrimônio líquido, ele tem essa fórmula aqui, padrão. É ativo menos passivo exigível, tá? Então, eu vou trabalhar com vocês situação líquida. Então, o patrimônio líquido, ele é o capital próprio da empresa. Então, essa forma é bem tranquila. Então, o patrimônio líquido, ele vai ser o conjunto de bens e direitos, as obrigações, onde ele é o resultado do passivo menos o ativo. Ó. Exatamente o que eu acabei de fazer aqui para vocês. É o resultado do ativo menos o passivo exigível. Patrimônio líquido ele é chamado também de capital próprio. Olha aí, ó, origens e aplicação de recursos. O patrimônio bruto ele é chamado de ativo total, né? O patrimônio líquido ele é chamado de capital próprio. E o passivo é chamado de capital de terceiros. Então, isso daí também
tem que ficar mastigado, né, na tua mente aí, porque é muito comum a banca misturar os conceitos ali naquela, principalmente em questões que traz teorias, né, simplificadas ali. Então, patrimônio líquido, ele é capital próprio. Passivo, capital de terceiros. E o ativo total é o capital bruto. E de onde vem toda essa categorização, galera? Eu falei para vocês lá no início que ela vem da 6.404, que é a lei que embasa a contabilidade, as sociedades, lei das sociedades por ações, e também embasa o direito comercial, o direito empresarial, a mesma lei, logicamente, que o direito é um pouquinho mais extenso, né, por ser o direito, então precisa ter essa extensão de conhecimento dentro da lei, tá? Porém, é a lei que você não vai decorar, não vai ler, não vai baixar e fazer a lei seca. Ele, não precisa disso não, tá? As questões vêm muito fora da lei, ela traz muitas peculiaridades do cotidiano. Então isso daí não ainda não é o momento de começar a ler essa lei. Agora, se você tem costume de fazer, né, o pessoal do direito gosta muito de ler a lei seca, sem problema. É um plus ali, não é um estudo direcionado por lei seca, mas é um estudo que pode ser complementar, sem problema nenhum, tá? E o que que traz a partir dessa lei, dentro do contexto da contabilidade? Nós temos também, ó, os comitês de pronunciamentos contábeis. E aí nós vamos ver muito nesse curso todos os CPCs, tá? Todos aqueles que caem ou já caíram na área fiscal. Né? Não dá para nós temos hoje 51, nós estamos indo para o segundo, 52º CPC em 2026 agora, né? Então, isso daí também é impossível. Ah, já tu sabe todos? Olha, eu sei uma grande parte, né? Mas lembrar categoricamente de todos é humanamente impossível, tá? Nós temos o CPC, que é bem cobrado na nossa área. Nós temos os órgãos regulamentados, que regulamenta tudo isso daí, né? E que faz essa adoção. Então, o que, que você tem que entender sobre regramento jurídico e legal? A lei base, essa lei você tem que entender, né? E algumas peculiaridades delas, tá? As leis que vão trazer as alterações da 6.404, a 638 e a 941. Tá? Essas duas leis que alteram a de 76, elas também vão trazer um requisito importante para a gente aí. As demais não têm uma relevância tão forte, tá? Por quê? A 12873 ela trata sobre contabilidade internacional. Não tem no nosso edital. Então, tranquilo, mas sem problema nenhum, tá? Código Civil, né, a partir ali do artigo 2º, tem uma boa parte dentro da categorização da contabilidade. Ó, como eu falei, a equação patrimonial, essa base patrimonial, é que nós temos que entender do aspecto contábil, tá? Então, ativo, passivo, PL, é a mesma coisa sempre, galera, sempre. Isso vira rotina, né? Então, às vezes, eu vejo algumas questões, só de olhar a questão eu já sei a resposta. Por quê? Porque eu já fiz tantas vezes essas questões, então eu sei como é que a banca cobra, que fica mais fácil de responder, tá bom? E aí, ó, as duas fórmulas padrões, ativo é igual passivo, né? Eu vou te dar aqui, ó, ativo é igual a 100, tá? Ele vai ser igual ao quê? Passivo mais PL. Vamos supor que aqui eu tenho 20 e aqui eu tenho 80. A mesma coisa. Se eu pegar PL 80, igual ativo 100 menos 20. É o mesmo resultado. Para onde eu for, eu vou achar o mesmo resultado. Tá? Se eu pegar ativo menos passivo, vai ser igual a PL. Se eu pegar PL mais passivo, vai ser igual a ativo. E assim sucessivamente. Tá? Então aqui eu tenho algumas variações. Ativo ele é igual a passivo exigível menos PL. Ativo é igual a passivo. Né? Passivo total. Porque o passivo ele subdivide em duas partes. Passivo exigível e o patrimônio. O passivo total é isso aqui. Tá? E é igual o ativo total. Então aqui eu tenho 100, né? Aqui eu tenho 100 e aqui eu tenho 100. Beleza? Ó, como eu havia falado para vocês anteriormente, capital aplicado
ou seja, capital aplicado, passivo, à disposição da empresa, ativo, e assim as outras variações, tá? Mas eu aconselho você, ó, aprende essas duas formas aqui de cima. Se você aprender, tudo será resolvido nas questões de equação patrimonial, que vem muito em prova, galera, principalmente para quem vai fazer analista e fiscal, vem muito comparação do balanço patrimonial. Técnicas contábeis, isso aqui cai a rodo, tá? Vou botar um asteriscozinho aqui, que é bem importante. Não que as outras coisas que eu falei não são importantes, são, todas são. Mas aqui as bancas têm um carinho por elas. Então, nós temos aí a escrituração. A escrituração, eu trouxe para vocês o quê? Que a escrituração é o mecanismo de débito e crédito, né? Então, todo débito tem um crédito do mesmo valor e assim sucessivamente. Pronto. É a escrituração, tá? O período que é contabilizado é quando é feito o fato contábil. É quando acontece. Não tem para onde fugir, tá? A segunda técnica é a elaboração das demonstrações contábeis. E aí, quais são essas demonstrações? Aquela que eu falei lá no início, ó, balanço, DRE, DMPL, DLPA, TFC e DVA. Esse é o conjunto de demonstrações contábeis para serem elaboradas, tá bom? Depois, auditoria. Olha, o que é auditoria? A regra da auditoria é aquilo que taxa a legalidade. Tudo que está dentro da legalidade, aí eu posso dizer, olha, lei, vou botar até no plural, leis, normas, CPCs, né, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, tudo isso está dentro ali da auditoria, onde ela vai ver se está débito, crédito, conta do ativo, passivo, PL, receita, despesa. E aí se vê o que? O que está dentro da legalidade. E por último, análise das demonstrações contábeis. Quais demonstrações? As mesmas que nós vimos aqui em cima. As mesmas demonstrações contábeis, tá? Que análises são essas? Essas demonstrações elas vão ser feitas por meio de uma estrutura, né? E nós vamos ver cada uma ao longo do nosso curso. Cada uma será feita de uma estrutura e cada uma terá uma análise individualizada, né? Não tendo que o balanço depende da DRE, que depende da DFC, que depende da... Não. Elas têm análise individualizada delas, para elas terem vidas patrimoniais, econômicas e financeiras. Bom, agora nós temos quem? Os usuários da contabilidade. Como eu falei lá no início, a prioridade não tem, né? Nós vamos estudar lá à frente o CPC 01. O CPC 01 ele vai trazer sobre o aspecto das introdução, teoria e suplementação da contabilidade. Então, esse CPC 00, perdão, CPC, até botar aqui, CPC 00, ele vai trazer a base teórica. E lá nós vamos ver outro tipo de usuário, tá? Então não confunda. Questão, se ela pedir usuário sobre a Lei 6.404, é esse aqui. Se ele pedir sobre CPC 00, é o que nós vamos ver lá na frente, tá? Bom, os usuários das demonstrações contábeis são caracterizados como externos e internos. Conforme o quê? A ligação e acesso às informações da entidade. Então, é isso que determina quem é interno e quem é externo. Não é quem está dentro e quem está fora. Determina quem é externo e quem é interno é quem tem acesso à decisão e, principalmente, quem tem o processo de tomada de decisão. Bom? Quem são os usuários internos? Pessoal, usuário interno é a galera que toma decisão. Pronto, tu já pega aí. Toma decisão? Toma. Então é usuário interno, beleza? Alta e média gerência da empresa, presidente, vice-presidente, diretores, tá? Superintendente, dependendo do ramo aí. Conselho da administração. Por que conselho da administração? É as empresas de sociedades anônimas de capital aberto, tá? Elas têm um conselho, elas não têm um dono, né? É um conselho que administra aquilo dali, tá? E acionistas controladores, ou seja,
acionistas majoritários, tá bom? Ó, eles estão preocupados com o retorno dos seus investimentos, com a continuidade da empresa e na decisão de nível estratégico. Por isso que eles são categorizados como interno. Não é porque eles estão dentro. Sabe por quê? Porque, olha, eu posso ter, a nossa empresa é uma empresa, sei lá, a Vale. A Vale tem capital de vários países. Tem capital da Austrália, por exemplo, né? Então tem um grupo da Austrália que injeta dinheiro na Vale e esse dinheiro e esse povo não está aqui em Belém, não está no Pará, não está nem no Brasil, está lá na Austrália, lá em Sydney, né? E aí eles injetam dinheiro. Então, mas eles tomam decisão ou decisões para a Vale. Então eles são usuários internos da informação contábil. Quem são os externos, pessoal? Não é que está fora, é o que não toma decisão agora. Ó. Empregado, investidor, credor por empréstimo, né? Banco, financeira, instituição financeira no geral, fornecedor, cliente, governo, né? No governo, no geral, o Estado no geral, né? Porque o Estado é apenas, em relação com a empresa, é aquela parte onde ele arrecada a base tributária, né? De acordo aí com o Código Civil, com a Constituição Federal, né? Constituição Federal de 88, nós temos aí a pentapartida. Tá? Isso aqui não é de contabilidade, é de direito tributário, mas eu lembrei agora e eu vou ajudar vocês, já que vocês estão estudando tributário também. Pentapartida, o que é? Taxa, imposto, contribuição, contribuição de melhoria e empréstimo compulsório. Tá? De acordo com a Constituição. E o CTN? Código Tributário Nacional. É a tripartida. Tripartida, que é apenas taxa, imposto e contribuição. Tá? Então, logicamente, o professor de tributário vai falar isso para vocês. Mas isso faz todo sentido para esse usuário aqui. É esse usuário que faz a arrecadação dos tributos, tá bom? Beleza. Alguns exemplos para vocês sobre os usuários, né? O governo utiliza informações sobre políticas fiscais, regulamentação. Os administradores, esses administradores é quem toma a decisão, tá? Essas decisões são por meio de a categorização do processo de tomada de decisão, lucro, prejuízo, demite, admite, né? Toda aquela parte. Nós temos os investidores, são aqueles investidores que não fazem parte da empresa, são os investidores de grande porte, de majoritários, tá? Os empregados, né, são usuários externos, credores por empréstimo, banco, instituição financeira, fornecedores, clientes. Pode ver que a galera não toma decisão, todos esses daí não tomam decisão, a não ser que seja um investidor majoritário. Se tiver um majoritário, beleza, tá? Mas se não tiver, na verdade, aí não. Aí nós vamos ter apenas os minoritários, são exemplo de usuários externos. Campo de aplicação da contabilidade. Campo de aplicação, pessoal, falei de objeto, objetivo, finalidade, usuários. O campo de aplicação da contabilidade são as empresas, né? Essas empresas são chamadas de entidades, ou são chamadas também de aziendas, tá? Gelson, o que são aziendas? Eu não sei. Luca Pacioli criou. Brincadeira. O Aurélio diz que aziendas são organizações, tá? Mas são empresas. São pessoas jurídicas, tá? São organizações. São primeiro, segundo e terceiro setor, né? No geral, tá bom? Essas aziendas trabalham o campo de aplicação. Então, se não tiver organização, Joelson, se não tiver empresa, não tem contabilidade, só se for pública, né? A geral não tem. Por quê? A contabilidade geral, a geral, a avançada e custo, elas são aplicadas a empresas da economia. Se não tem empresa, vamos supor, não tem mais empresa no Brasil, vai ser 100% capital público. Aí só ia sobrar a contabilidade pública, né?
contabilidade aplicada ao setor público, que é outro viés, é uma outra área de estudo, né? Não tão simples também, mas é uma outra área de concurso, né? Que é o concurso da área de controle também que nós trabalhamos. Bom, dentro dessas aziendas, elas são classificadas de 3 formas. Primeiro é só aziendas econômicas. Tá? A azienda econômica é aquela empresa que visa lucro. Cerca de 90% do Brasil hoje ele é constituído de empresas que visam lucro. Grande parte da economia mundial, não vou nem dizer brasileira, está classificada aí com aziendas econômicas, tá bom? Então, aquela que visa lucro. Aí nós vamos ter as econômicas sociais, que é ela tem o objetivo de ganhar dinheiro, mas porém, esse lucro, perdão, ele é distribuído. Aí nós temos as associações, as cooperativas, são organizações que ganham dinheiro, tenham lucro, e esse lucro ele é repartido para os seus associados ou para os seus cooperados, tá bom? E as sociais? Aí não, as sociais não visam lucro, não visam lucro, tá? Então, tem aqui o Estado, né? O Estado, ele é uma organização não visa o lucro. A partir disso, ele serve à sociedade, né? De acordo com a Constituição Federal, a responsabilidade do Estado é servir à sociedade com aqueles princípios lá, com aquelas regimentos constitucionais, saúde, educação, segurança, né? Aquele negócio todo lá. Quando tem campanha política é o que a gente mais escuta, tá bom? Mas nós temos também a galera que não visa lucratividade e aí são categorizadas aqui, que é o terceiro setor, tá? Aí tu vai dizer, ah não, Joel, o terceiro setor tem gente que lucra. Pessoal, tem gente que lucra, porém a finalidade não é essa, tá? Na contabilidade. Então, se você for analisar, vamos lá, um templo, né? Templo de fé. Não vou dizer igreja, porque igreja eu vou estar limitando a uma população evangélica, católica, enfim. Mas um templo de fé, seja qual for, ele é categorizado no terceiro setor. Porém, ele precisa prestar contas com a Receita Federal, certo? Sobre doações, dízimos, oferta, tudo isso daí, tá bom? Então eles também não têm lucro, mas precisam ter organização e prestação de conta. Então, ó, categoricamente, 3. Econômica visa lucro. Econômica social tem lucro, mas esse lucro é distribuído para os seus cooperados, seus associados. E a social não tem lucro, mas porém tem a arrecadação, tá? Isso não impede, né? A galera do terceiro setor, boa parte dele tem imunidade tributária. Tem imunidade tributária, tá? O que significa isso? Tributária de quê? Dos impostos e não de todos os tributos. Então, por exemplo, vamos lá, uma igreja. Uma igreja, ela é um terceiro setor, tá? Ela é um templo de fé. São templos religiosos que a Constituição fala, tá? Eu uso templo de fé que é mais rápido de falar, mas são templos religiosos. Uma igreja, por exemplo, ela não paga IPTU, tá? Não paga. Ah, Joelson, mas tem uma igreja perto de casa que ela tem a igreja e do lado tem um estacionamento, que ela usa o estacionamento para os fiéis estacionarem. Esse estacionamento também não paga IPTU, tá? A igreja, ela tem um veículo. Aqui é um, sei lá, vou botar aqui o templo, né? Não paga IPTU. A igreja, ela tem um veículo. Esse veículo é uma Kombi lá, uma van, tá? Essa van, ela serve para ir buscar os fiéis, para doar sopa, não sei o que, tá. Esse veículo aqui, ele não paga IPVA, tá? São as imunidades constitucionais dos impostos e algumas regras aí, tá? O Estado também, então, por exemplo, os carros da Prefeitura de Belém, um exemplo, não paga IPVA, né? Os prédios do governo do Estado, que são deles, não pagam IPTU, e assim são imunidades constitucionais. Isso aí afeta o terceiro setor, nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês. Estado patrimonial, representação gráfica ou também situação líquida, tá? Então, o que é isso aqui, ó? Vamos lá.
que isso traz para a gente? Vou fazer um balanço patrimonial aqui, onde eu tenho ativo, passivo e patrimônio líquido. Tá? Aqui eu vou ter três situações. Quando ele for positivo, né, eu vou fazer aqui, ó, quando o ativo ele é maior que o passivo, significa que ele é positivo. Então vamos lá. Eu tenho 100 no ativo e tenho 60 no passivo. Significa que eu tenho um saldo positivo de 40, tá? Eu tenho um ativo menor que o passivo. Ele é negativo ou passivo a descoberto, tá bom? É o contrário, pessoal. Agora, eu vou ter 100 aqui e vou ter 120 aqui, tá? Então, 100 menos 120, eu vou ter 20 negativo. Então, 20 negativo entre parênteses. E aí eu vou ter a situação nula, é quando o ativo é igual ao passivo. É quando é nulo, né? Então, aqui eu tenho 100 e aqui eu tenho 100. Significa que aqui eu tenho 0, tá? Essa é a situação líquida, estado patrimonial, representação gráfica. Isso daqui é muito comum também, vir, tá? Mas você tem que estar ciente. Deu dúvida, faz o quadro do balanço e vai jogando para o lado esquerdo o que é ativo e o que é direito o passivo. Lembre-se sempre da fórmula. Patrimônio líquido vai ser ativo menos passivo exigível. Essa fórmula faz todo sentido quando você vai fazer questões sobre isso, tá? Bom, o balanço patrimonial ele vai evidenciar a posição patrimonial e financeira, né? Ora, a posição patrimonial o que é? São os bens, ó, os direitos, as obrigações, ou seja, é o ativo mais o passivo exigível. Isso aqui é posição patrimonial, tá? O que quer dizer sobre posição financeira? São valores monetários dos itens patrimoniais, caixa, banco, aplicações financeiras a curto prazo, tá? Tudo aquilo que traz sobre recursos. Aqui eu trouxe um balanço para vocês, simplificado, onde eu tenho aqui, ó, caixa, banco, contas a receber, estoque, terrenos, veículos, tá? Somando eles, ó, eu tenho o total do ativo. Depois eu vou ter salários a pagar, passivo, né? Salários a pagar, tudo que é a pagar é passivo, é obrigação. Fornecedores, patrimônio líquido, capital social, lucros e assim sucessivamente, tá? Ó, se numa questão dessa, vamos supor que numa questão dessa, nós temos aí, vamos lá, deixa eu apagar aqui, vamos supor que numa questão dessa, nós temos a seguinte pergunta, tá? Qual o capital de terceiros e próprio desse balanço? Por exemplo, tá? Vou fazer aqui. Ele pede duas coisas. Quais, né? Vou botar aqui quais. Quais os capitais de terceiros e próprio? Para onde aí ele te dá essa imagem do balanço. Para onde eu vou ter que correr? Olha, eu preciso saber o que é o capital próprio e o que é capital de terceiro, tá? Então, ó, o capital de terceiro, ele é o quê? É o meu passivo circulante. Então, eu ia somar, ó, 7.000, tá? Mais 3.600. Então, eu vou ter mais 3.600. Essa soma eu vou ter 10.600. Essa é a primeira resposta. Então, eu pegaria esses dois valores e somaria. Então, eu pegaria aqui lá direto, 10.600, tá? Daria no mesmo. E o capital próprio? O capital próprio é o patrimônio líquido, tá? Olha, aqui eu tenho um capital de 8. Eu vou ter um lucro, né? Se é lucro, eu vou somar, mais 1.400. Bem, aqui eu já tenho um total, 9.400. Essa aqui seria a resposta da segunda pergunta, tá? E se ele pedisse ainda qual o capital bruto? Olha, o bruto é o total do ativo. Está aqui ele, ó, 20.000. Tá? Então, em uma questão que ele te dá um balanço, ele ia
ele poderia pedir várias coisas. Inclusive, ele poderia te pedir quais são as contas débito e crédito. Aqui ficaria mais fácil, porque débito é tudo que está desse lado e crédito é tudo que está desse lado. Ele não ia te pedir isso, tá? Mas assim, em um balanço eu posso extrair várias informações. O que é circulante, o que é não circulante, eu vou trabalhar isso com vocês lá adiante, tá bem? Bom, o que nós precisamos observar neste momento da aula? Obrigatoriamente, tá? Essa aula eu paro para dizer aqui, vamos refletir agora, antes de, acho que é a questão que vem depois, tá? Coloquei algumas questões para a gente ir trabalhando. Então, olha só, o que nós precisamos observar e aprender até agora? A principal demonstração contábil, quem é? É o balanço, galera. Você precisa aprender balanço. E eu vou ter uma aula só de balanço com vocês. Vou pegar ele de cima para baixo e vou te explicar conta por conta, débito e crédito de cada um deles, tá? Não te preocupa. Mas a principal demonstração é o balanço. Lógico que eu tenho outro. Vou te dar um bizu. Quer aprender contabilidade? Primeira coisa, você vai aprender balanço patrimonial. Primeira coisa. Aprendeu? Aprendi. Gelson, mas como é que eu aprendo? Ativo, passivo e PL. Você precisa saber quais são essas contas. Ah, mas tu não vai dizer no curso? Vou dizer no curso, mas tu já pode te adiantando, tá? Depois que você sair disso, eu já sei que o ICMS a recuperar é ativo, o ICMS a recolher é passivo. Eu já sei que fornecedores é passivo, caixa é ativo. Eu já sei que todas as reservas são PL. Então já sei, já. Agora eu vou para DRE. Demonstração do resultado do exercício. Depois que você aprender balanço e você aprender DRE, aí aqui você vai entender o quê? Que as contas de receita, de despesas e custos. Tá? São as contas inversamente proporcionais do balanço patrimonial. Quando você aprender isso, esquece, as outras demonstrações vão sair muito mais fáceis, tá? Lógico que não é tão rápido assim, mas eu vou trabalhar cada demonstração aqui com vocês. O balanço patrimonial, ele é dividido em quê? Em ativo, passivo e patrimônio líquido, ó. Eu sempre vou fazer essa estruturazinha aqui, ó, porque na hora da prova você pega o cantinho da prova e faz, lá no cantinho. E aí você vai lembrar do titio aqui, bem que o Gelson falou, faz no cantinho da prova para você ver se não dá certo. Então, ativo, passivo e PL. Ativo, débito, passivo e PL, crédito, obrigatoriamente, tá? O lado esquerdo do balanço é chamado de positivo, né? Esse lado esquerdo ele é positivo e esse lado direito aqui ele é negativo, tá? Os elementos, aqui o último tópico, os elementos patrimoniais dessa entidade, como bens, direitos e obrigações, são registrados como contas contábeis. A entidade possui em seu ativo uma conta de registrar seus valores, pessoal, e nós vamos falar de contas contábeis mais lá na frente. Mas eu já vou antecipar um pouquinho para vocês aqui, ó. Contas contábeis, nós temos duas. Nós temos as contas patrimoniais e temos as contas de resultado. Tá? As contas patrimoniais, o nome está falando, contas patrimoniais, do balanço patrimonial. Então, eu vou ter conta do ativo, eu vou ter conta do passivo e vou ter conta do patrimônio líquido. Tá? As contas de resultado são as contas de receita e de despesa. Tem custo também, tá? Vou botar só essas duas. Pronto. Eu vou explicar para vocês também em aula posterior sobre essas variações, tá bom? Então vamos lá. Bom, aqui eu trouxe algumas questões para a gente trabalhar, tá? Não quer dizer que nós vamos resumir todo o assunto nessa, não. Eu trouxe as principais, que é muito comum cair em prova, tá? Então bora lá. O patrimônio de uma entidade, quando ele fala o patrimônio, ele já está dizendo que é o balanço patrimonial, então já tem que ter a malícia, tá? É definido no conjunto de bens, ó, direitos e obrigações, então obrigatoriamente é um balanço mesmo. E as informações a seguir foram extraídas desse balanço patrimonial. Máquina, software, salários a pagar, tributos a pagar. Tá? Qual é a pergunta? Toda vez que vem questões de contabilidade em 3 pedaços, primeiro pedaço enunciado, segundo pedaço enunciado, terceira pergunta,
vai logo na pergunta. Por quê? Tem muitas informações dentro da questão que a gente não precisa usar, né? Dependendo do que está sendo perguntado. Então, bora lá. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. Aí é covardia, né? Aí eu vou ter que ler toda a alternativa. Então, bora lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. O famoso quadro que eu gosto de fazer. Ativo para um lado, passivo para o outro, PL para o outro. Tá bom? Aí o que, que eu vou fazer agora? Eu preciso classificar isso aqui, ó. Para onde é que cada um vai entrar. Sabe por quê? Porque olha a pergunta aqui, ó. A soma do PL, o patrimônio, o passivo, capital de terceiros, patrimônio líquido. Então, tudo isso envolve o balanço. Dependendo do que eu achar aqui, eu acho a alternativa, tá? Aí é a dificuldade da galera, que não vai ser a tua mais. Máquinas é um bem. Onde eu classifico bem? Bem de direito é no ativo. Então eu vou botar aqui, ó, 18 mil aqui do lado do ativo. O software, lembra que eu falei o software para vocês? Ou é imobilizado quando eu compro ele com a máquina, ou ele é intangível quando eu trabalho ele com uma licença. Mas tanto para um lado quanto para o outro ele é um ativo, é um bem. Então eu boto aqui, ó, 9.600, tá? Pronto. Salários a pagar. Se é a pagar, eu vou pagar. É uma obrigação. E toda obrigação, ela vai ser passiva. Ela vai ser passiva. Então, 10 mil, ó. Aí eu já trabalho lá do outro lado. 10.400 reais, tá? E a mesma coisa para o tributo. A pagar é passivo. Se você chegar nesse grau de entendimento, numa questão dessa, que aparentemente é simples, mas essa questão caiu no Espírito Santo em 2023. Se você pegar essa questão e conseguir fazer dessa forma, não tem como tu errar. Pronto. O que, que eu faço agora, Gelson? Agora tu vai atrás das alternativas, tá? Mas ainda não vou olhar para as alternativas. Vamos olhar aqui, ó. Primeiro, o total do ativo, ó. O total do ativo tem que ser igual do passivo obrigatoriamente, tá? Então vamos lá. 18, 9, 28 e 100. Opa, já tem um 28 e 100 aqui, não sei o que é, se tem alguma coisa a ver, tá? Ora, se o lado esquerdo é 28 e 100 e ele tem que ser igual o passivo, quanto é o passivo? 28 e 100. Acabou. Acabou, tá? Aí eu tenho aqui, ó, 10, 12 e 400. Então eu faço aqui, ó, 12 e 400. Para 28 e 100, 15 e 700. Acabou a questão. Beleza? Agora eu vou para as alternativas. Vamos analisar? Letra A. A soma das obrigações do patrimônio líquido da entidade, a soma das obrigações e do patrimônio líquido da entidade, 28 e 100, é ó, 12 com 17, 28 e 100. De cara já nosso gabarito. De cara a letra A. Tá? Bora ver as demais? Pode ter pegadinha. O patrimônio da entidade é de 20.500. Não, é 28.100. Então tá errado. O patrimônio aqui é o patrimônio bruto, tá? Total do ativo. O passivo exigível é de 15.700. Não, de 15.700 é o PL. Bem aqui, ó. Então tá errado. O exigível é 12.400. Tá? A entidade utiliza mais capital de terceiro do que próprio. Olha, capital de terceiros é o passivo. É igual a 12.400. Capital próprio é igual ao PL. 15.700. Não. Tem mais capital próprio do que capital de terceiros. Também está errado. E por último, o PL da entidade é 28.100. Não, 28.100 é o total do passivo. O PL é 15.700. Então, pode ver que a questão ela vai trabalhando ali para induzir você ao erro. Mas percebe que eu não fui para as questões, eu não fui para as alternativas, eu fui para onde? Resolver a questão primeiro. Depois que eu resolvi, eu pego as alternativas e vou jogando. Essa aqui, alternativa A, poderia ser a E. E aí ficaria completa a questão, mas ela veio A, então deixa ela A mesmo, tá bom? Bom, segunda questão, vamos fazer o seguinte. O patrimônio das empresas é estruturado em três partes distintas, né? Ativo, passivo e PL. Chamada de situação líquida também, né? Que é ativo menos passivo. A avaliação da situação patrimonial é feita pela seguinte equação. Situação líquida, né? PL, é igual
ativo menos passivo exigível. Aquela fórmula que eu sempre coloco para vocês, tá? Nesse contexto, a pergunta, nesse contexto, quando a equação patrimonial apontar bens e direitos em valor menor do que as obrigações, indica que a empresa tem a seguinte situação líquida. Então, olha só. Eu tenho as três situações, né? Eu vou botar aqui, ó. Ativo é maior do que passivo exigível, significa que é uma situação positiva. Ativo menor que passivo exigível significa que é uma situação negativa. Ativo igual a passivo exigível é uma situação nula, tá? Pronto. Aí eu venho para cá, ó. A situação que ele me deu é essa aqui, tá? Plena não é, favorável não é, inexistência não é e equilíbrio não é. Só sobrou passivo a descoberto. É exatamente isso. Ou ela é negativa ou ela é passivo descoberto. É quando o passivo é maior que o ativo ou o ativo menor que o passivo. Então, diante disso, nós temos aí o gabarito letra D de dado como alternativa correta. Bom, terceira questão, ela vai trazer agora um entendimento teórico do ponto de vista da situação líquida também. Então, o que que diz? No que se refere às situações patrimoniais, analise a assertiva a seguir e assinale as que apontam as corretas, tá bom? Agora eu vou verificar o que ele vai pedir. A partir daí, eu vou ver se está certo ou não, tá? Então, ó, eu tenho o item 1. Situação líquida positiva é quando o ativo é maior que o passivo. Certinho, né? Então, o item 1 está certo, está tranquilo, está certinho. 2. Situação líquida positiva é quando o ativo é menor? Não, já vi que é maior, tá aqui, ó, maior. 3. Situação líquida nula ocorre quando o ativo é igual o passivo? Correto. Então, situação nula é quando é igual, é idêntica, tá? Situação número 4. Situação líquida negativa é quando o ativo é maior que o passivo? Não, né, galera? Aqui é quando é menor que o passivo. E 5. Situação líquida negativa é quando o ativo é menor que o passivo. Então, aqui eu tenho o 1, o 3 e o 5, alternativa letra E, como nosso gabarito correto, tá? Então, aqui era para você saber isso aqui, ó. Esse maior que esse é igual positivo. Esse menor que esse é igual negativo. E esse igual a esse é igual a situação nula ou equilibrada também, tá? Também estaria certo. Determinada sociedade empresária apresentou no final do exercício um ativo no total de 100 mil reais, ó, um ativo no total de 100 mil reais e um passivo no valor de 150 mil. Assim, o seu valor residual, olha, o valor residual, pessoal, é o PL também, tá? Outra nomenclatura de PL. Como é que eu faço isso? Olha, como é que eu acho PL? PL é igual a ativo menos passivo exigível, né? Logo, PL é igual, o ativo ele falou que é 100 mil, menos o passivo que é igual de 150. Logo, o patrimônio líquido vai ser o quê? 50 mil negativo, tá? Então, 50 mil negativo, alternativa letra B de bola. Então, aqui vocês conseguiram identificar, né, de uma forma geral. Não foi para abranger todas, porque a ideia aqui inicialmente é trazer para vocês a base teórica, fortalecer essa base e trabalhar lá na frente essas questões, tá bom? Bom, pessoal, então aqui a gente finaliza a nossa primeira aula do nosso curso de Contabilidade Geral para a Cefa, tá certo? Eu te conto nas próximas aulas, que Deus te abençoe, até lá!